Olá, gente, a paz de Cristo a todos. Aproveitar essa oportunidade aqui na hora do almoço, compartilhar aqui uma rápida palavra convosco. Amém? Pessoal, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui no capítulo 13, Jesus disse assim no capítulo 13, versículo 12 em diante, dizendo: Depois que ele lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, o mestre e senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Deixo-vos, ou dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós façais. Ainda aqui vamos ler Lucas capítulo 6, verso 39 e 40. Capítulo 6 de Lucas, 39 e 40 diz assim: Disse-lhes ainda uma parábola: Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deve ser como o seu mestre. Romanos capítulo 8. Nós vemos mais uma coisa interessante aqui. Depois você reveja esse vídeo e junte esses versículos primeiros que eu citei para que você compreenda, né? Capítulo 8, versículo 28 ao 30, que diz assim, ó: E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem, e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esse também predestinou a serem conforme a imagem do Filho de Deus, a fim de ser ele, no caso Cristo, o primogênito entre os irmãos. Gente, por que eu li esses textos aqui que, ora, eu vos falei? Lucas, capítulo 6, versículo 39, João 14, 6, João capítulo 13 também, por causa de algo que vem ocorrendo e já ocorreu há muito tempo atrás, no tempo de Jesus e antes mesmo de Jesus ele se tornar carne, conforme está escrito lá em Hebreus, ou em João capítulo 1, verso 12 ao 14. Isaías, 700 anos antes de Jesus vir à carne, no capítulo 29, versículo 13, está escrito assim: Porque esse povo com os lábios me honram, mas o coração está longe de mim, em vão me presta o culto, porque o culto que prestam a mim são mera tradição humana, coisa aprendida diariamente. O que significa tradição? Tradição é aquilo que nós fazemos costumeiramente, é o costume. Por quê? O povo abandonando naquela época, que estava regente, a lei de Moisés, abandonando essa lei, cada um queria fazer o que achava bem, segundo o partido que fazia parte. Muito bem antes disso, lá em Juízes, o último capítulo, no último versículo desse último capítulo, está escrito assim: naqueles dias não havia reis em Israel e cada um fazia de acordo com o que parecia bem aos seus olhos. Paulo ele chega a falar em Gálatas capítulo 5, o final do versículo 20, que da manifestação das obras da carne é heresia. A palavra heresia ali, de acordo com a versão, pode ser versada como facção, divisão ou partidarismo. Aí o que é que nós fazemos hoje? Chamamos os partidos, as seitas, que a palavra haireses ou heresia quer dizer seita também, e nós chamamos de igreja. Igreja são as pessoas, não é o lugar onde as pessoas se reúnem, tampouco a placa ou a instituição.
Alguém diz assim, mas existe igreja invisível e a igreja visível. De fato existe, mas não da forma que vocês dizem. Você já leu 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13? Ali mostra quem são a igreja invisível. Olhe bem, quem são ou quem é a igreja invisível, ou seja, os mortos em Cristo. E a igreja visível, os que estão vivos em Cristo, andando conforme o Evangelho. Assim como também 1 Coríntios 15. Aí o que é que acontece? As pessoas, como está aqui em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim, porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou para serem conforme. O que é conforme? É a conjunção da preposição com ou junto, né? A palavra preposição com pode ser com ou junto, e forme é a forma. Ou seja, a forma tem que ser de acordo com a imagem do Filho de Deus. O molde, gente, o modelo de vida que nós precisamos viver, não é segundo a Assembleia de Deus que eu faço parte. Não é segundo a Universal, não é segundo a Católica, segundo os dogmas dessas instituições. Primeiro que Jesus mandou construir pessoas, não foi templos de pedra. João capítulo 14, versículo 23, Deus não habita em templos feito por mãos humanas. Olha o que diz João 14, 23. Todo aquele que tem as minhas ordenanças e as observam, e as obedecem, esse é o que me ama, será amado por meu Pai, e eu e meu Pai viremos para este e passaremos a morar nele. Essa palavra nele, no grego, que é en mais autor, enautor, en quer dizer dentro. Autor dele, ele, o mesmo. Então, dentro do mesmo, ou dentro dele. Atos capítulo 7, versículo 47 e 48, Estevão diz, Salomão lhe construiu casa, mas Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Repito, Deus mandou construir pessoas e não templo. Vamos para 1 Pedro, eu só tenho 20 minutos aqui. 1 Pedro, capítulo 2, o problema é que nós somos frequentadores de Deus, né? Mas não estudantes da palavra. Ouvimos muitas mensagens, que usa geralmente temas e versículos, mas não somos conduzidos a nos aprofundar nas Escrituras. Capítulo 2, eu vou ler do 1 até o 5 para que vocês entendam. Diz assim, portanto, rejeitando toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia e de inveja e de maledicência, desejai como crianças recém-nascidas o que? O leite não adulterado da palavra. O que é o leite não adulterado? É aquele que não tem água dentro, não tem aditivo, não tem nada dentro. É você pegar, trazendo a ideia que Pedro quer falar, você pegar a Bíblia, estudá-la, extrair a mensagem dela, a ideia do texto, a ideia da época em que foi escrito, a intenção do escritor, você extraindo ela apresentar ao povo. Imagine você extrair o leite da vaca, do jeito que você tirar o leite da vaca, botar no recipiente e vender às pessoas do jeito que saiu da vaca. Entendeu? Isso chama honestidade, integridade. O leite não falsificado é o leite íntegro. Então, o leite não adulterado, ou seja, eu sou da Assembleia, mas não pregar de acordo com o dogma assembleiano. Você é católico, não pregar de acordo com o dogma católico. Mas Maria, ela é corredentora. Aí você vai na Bíblia, que só existe um redentor da humanidade. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 10. Pedro disse que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o qual os fariseus crucificaram, é que aquele aleijado, que era aleijado, estava curado diante dele, e que
dentre os homens não existe nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos. Aí a Assembleia de Deus pega e diz, não, tem que dar o dízimo, porque senão você vai para o inferno e o devorador vai devorar tudo que é seu. Aí você vai para o livro de Malaquias, onde é usado, e vai ver que está falando aos filhos de Israel. Aí você vai para Hebreus capítulo 7, você vê que só os filhos de Levi poderiam, segundo a lei, receber dízimo dos filhos de Israel. E que mudado o sacerdócio, muda-se também a lei, e Cristo é ministro de um novo sacerdócio e do santuário original. Então, não é pregar de acordo com a ideologia do partido ou do grupo que você faz parte, que erradamente nós chamamos de igreja. Que igreja não é da instituição nem a denominação, são as pessoas. Então, desejai o leite não adulterado, a fim de que por ele cresçais para a salvação. Nós temos que crescer para a salvação e não para ser aceito no grupo. É para a salvação. Assim, gente, leia os evangelhos. Olha o que aconteceu com Jesus. Principalmente Mateus 15 e Marcos 9. Leia Atos dos Apóstolos, o que acontecia com os apóstolos quando pregava a verdade, que era a palavra, que era bem contrário ao costume, à cultura do povo judeu. Nota, os apóstolos, assim como Jesus, primeiro pregava aos judeus na sinagoga, e quando a sinagoga rejeitava os apóstolos, eles iam pregar aqueles que não eram judeus. Versículo 3 diz assim, já que provaste que o Senhor é bondoso, chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada é verdade pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa, do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, prestai a construção de um edifício espiritual. Olha, o edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de que ofereçais sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por Jesus Cristo, como está escrito nas Escrituras. Entendeu? A construção, gente, é espiritual, não é física. Quer mais um versículo? Quer mais uma palavra? Efésios capítulo 2. É para eu e você sermos construídos o nosso caráter, a nossa cultura, o nosso modo de viver conforme a imagem do Filho de Deus, não conforme o costume e os dogmas das instituições. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 18. Pois por meio dele, nós judeus e não judeus, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Por meio dele quem? Jesus Cristo. Portanto, já não sois estrangeiros e forasteiros, mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus, estando, pois, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Não é o fundamento da Assembleia de Deus, nem da Deus é Amor, nem da Universal ou qualquer outra. É segundo os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 18. Fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual Cristo é a pedra angular, não é Pedro, é Cristo. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue como santuário santo no Senhor, e vós também neles co-edificado para serdes habitação de Deus no Espírito. Meu querido, a habitação de Deus é eu e você se vivermos segundo a palavra. A casa de Deus, que o povo usa a antiga aliança para referir-se ao templo de Salomão, como está escrito lá em Jeremias 7, usa fora de contexto um texto referente à antiga aliança, que o próprio Deus diz lá em Jeremias 7, nem diga casa do Senhor é casa do Senhor. Porque o próprio Salomão, quando construiu a sua casa, se eu não me engano, em 2 Reis 7, ou é 2 Crônicas 7, o próprio Salomão disse, mas Deus habitaria entre os homens? Se nem o céu dos céus pode contê-lo? Aí Salomão continua dizendo, mas o Senhor, daí do céu, ouve a oração que é feita neste lugar. Então, nem Salomão mesmo disse que ali era a casa de Deus. Ali era o lugar de sacrifício e casa de oração. Mas na nova aliança,
o próprio Jesus diz que se eu obedecesse a palavra, ele passaria a morar em mim. Para encerrar, Hebreus capítulo 10. Por isso, gente, que não adianta ir para a escola. Eu preciso frequentar as aulas e ser instruído. Porque mesmo estando na sala de aula, se o professor, ao invés de ensinar a matéria devida, ficar falando sobre ideologias, ficar jogando conversa fora, eu vou chegar ao final do ano, posso até ser aprovado por eles, mas quando for colocado para você passar pelo teste, eu não tenho nada para poder ser aprovado. Entendeu? Porque não adianta frequentar, temos que ser instruídos, temos que ser informados. Interessante essa palavra informar. In quer dizer dentro. Formar é moldar, modelar. Entendeu? Hebreus capítulo 3, como eu lhe falei, a partir do versículo 1 até o 6, diz assim: assim, meus irmãos santos e companheiros da vocação celeste, considerai atentamente Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão de fé. É fiel a quem o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Essa casa falando a casa de Israel, né, o povo de Israel. Ele, de fato, foi considerado digno de maior honra do que Moisés, porque o arquiteto tem maior honra do que a própria casa. Toda casa, com efeito, tem o seu arquiteto, mas o arquiteto de tudo é Deus. Ora, Moisés era fiel em toda a casa, como servo para ser testemunha das coisas que deveriam ser ditas. Cristo, porém, na qualidade de filho, está acima de sua casa. Esta casa somos nós, se mantivermos a confiança e o motivo alterneiro da esperança. Esta casa somos nós, se mantivermos a confiança. A confiança, que no grego é pistia, que quer dizer também fé. Deixa eu só confirmar aqui, para não ensinar errado, no texto grego. Hebreus, capítulo 3. Então, gente, em nome de Jesus, independente do credo que você tem, se você se diz cristão, se esforce, porque não é fácil pegar a Bíblia para ler. A gente tem desânimo, a gente não vê necessidade, está cansaço, fica sem interesse, porque tudo que é importante, geralmente a gente não tem interesse. Por exemplo, a gente não tem interesse de estudar. Quando está velho, a gente vê que perdeu uma grande oportunidade. A gente não tem interesse de aproveitar a nossa juventude para aquilo que é decente. Agora, como está velho, se envergonha e às vezes fica se desconfiando dos filhos. Não, ela está fazendo a mesma coisa, ele está fazendo, fica desconfiando, porque como a gente não aproveitou, agora quer privar o filho. Em vez de orientar, de ensinar, a gente quer privar. Hebreus capítulo 3, já para encerrar, versículo 6. Versículo 6. Se é pistia mesmo. Ah, não, me perdoe, é esperança. A palavra esperança indica certeza daquilo que você espera. Exemplo, você vai num ponto, por quê? Porque você tem certeza de que ali passa. Você não apenas tem certeza, você sabe que ali vai passar o ônibus na linha que você quer e no horário real. Possa até ser que atrase, mas você não, é aqui que ele passa, eu pego aqui direto, então eu vou esperar. Amém? Deus em Cristo continue a abençoar. Não sou dono da verdade. Estou chamando aqui a atenção a você, e também não acredite em mim sem que antes você examine o que foi dito aqui. Veja quantas vezes você quiser esse vídeo. A paz de Cristo, em nome de Jesus, e tenha uma boa tarde e um bom feriado. Lembrando, gente, nós temos que ser segundo a imagem de Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, Jesus disse: vocês estão carregados, sobrecarregados e cansados? Venham até mim, que eu vou aliviar vocês. Mas tome sobre vocês o meu jugo. Tomar o jugo quer dizer se sujeitar, se submeter. Sobre vós o meu jugo, e aprendam comigo a ser manso e humilde de coração, porque assim vocês encontrarão descanso para as vidas de vocês, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E geralmente essas instituições
bota um bocado de obrigações para eu e você fazer. Como se pela fé a gente não fosse salvo. Para a meditação de vocês, leia Efésios, capítulo 1 e capítulo 2. Amém? Efésios, capítulo 1 e 2. Leia todo. De preferência antes de você dormir. A paz. Boa tarde.